Porque não existe prosperidade quando o seu emocional está bagunçado. Então é por isso que você precisa de entender que refazer a reforma para a clareza da sua meta, isso começa de dentro. Eu preciso de aqui dentro eu estar organizada. Porque senão você corre até um grande risco de conseguir aplicar, mas você não vai conseguir sustentar, porque está em desequilíbrio emocional. Então esse ano é um ano que a gente vai falar muito de saúde mental. A gente vai falar muito que às vezes você está se cobrando errado, não tem nenhum problema em se cobrar, mas você se cobra com a semântica das palavras erradas. Eu não sou capaz, isso não é pra mim, isso nunca deu certo, tá? Então nós vamos falar sobre isso também. Então, o princípio básico da prosperidade é primeiro você ter saúde e estabilizar as suas emoções, para que você deixe a impulsividade de lado, para que você pare de errar por conta de emoções desorganizadas. E o método Energias, ele te entrega isso em 3 módulos, com mais de 30 aulas, com mais de 20 horas de conteúdo, que se você viver aquele conteúdo naquela sequência, você vai ter estabilidade emocional e profundo autoconhecimento para ter clareza e objetividade nas suas ações massivas no presente que vão te conduzir a um futuro extraordinário. Mas se você está aqui se dedicando, parou o seu tempo para me ouvir, né? Nessa live que eu divulguei ontem, você já pegou o gatilho, já tá aqui. Então, assim, eu já gosto de você de graça, porque você tá usando o que você mais tem de precioso na vida para você mesmo, que é o seu tempo. Não pense que é dinheiro. O que a gente tem mais de precioso é o tempo, porque esse tempo que passa com distrações e excesso de distrações, ele não vai voltar. O dinheiro que você perde, você pode até recuperar, mas o tempo você não recupera. Então, o tempo que investimos em alguma coisa, ele nunca mais vai ser recuperado. Então, parabéns por estar aqui. Tenho muita admiração por pessoas que têm essa garra, que têm essa atitude, tá? Então, coloque energia massiva para te crescer esse ano, para te evoluir enquanto pessoa. E não tem nada de errado com você. Às vezes você parou, você até quer, mas você ainda não decidiu. E aí eu te pergunto, quem quer uma vida melhor? Todo mundo quer uma vida melhor, concorda? Né? Estela acabou de chegar, meu pai acabou de chegar aí, boa noite pra vocês, Poliana chegou. O que vocês querem? Todo mundo quer o quê? Uma vida melhor. Mas todo mundo quer, mas nem todo mundo decidiu. A decisão, ela é acompanhada de uma ação, de uma atitude. O que você verbalizou para esse ano? Foi o combo da felicidade? Eu quero saúde, eu quero minhas finanças no lugar, eu quero relações melhores, mais amigos, eu quero uma relação amorosa mais sustentável, mais concreta, eu quero ser amada, eu quero ser feliz. Você está querendo o combo da felicidade. Isso é muito genérico e você não vai conseguir porque você não sabe o que quer, tá? Então, querer é diferente de decidir, porque decidir é acompanhada de uma ação, de uma atitude. Como eu sempre trago para vocês, a ação cura, a inação adoece, ficar parado é retrocesso. Então você quer ou você decidiu? Porque se você decidiu, é você que eu quero aqui. Se você só quer, não adianta. Você vai estar na primeira live, mas não vai estar na segunda. Agora, se você decidiu, você vai estar 5 lives aqui comigo e é você que eu quero. Então só fica comigo quem decidiu. Quem só quer pode sair, tá? Porque você vai ter que ter continuidade, você vai ter que ter constância nas suas realizações. E talvez é por isso que você não está conquistando e está saindo aí de 2022, prometeu, se perdeu nas promessas, não cumpriu nada, está frustrado porque está se comparando com o outro que conquistou e criando desculpas porque você não conquistou, né? Hoje eu estava brincando que eu estava fazendo uma caminhada com o Marcelo e eu falei com ele o seguinte, a gente só não caminha em Valadares porque não tem uma vista maravilhosa dessa. É uma desculpa que a gente se inventa, quem quer encontra um como. Então o que eu quero te convidar a fazer agora e a refletir é o seguinte, seja honesto. Você decidiu de fato ter um ano diferente? Ou você só quer um ano diferente? Então se você se decidiu, essa live é pra você. E eu tenho um outro comunicado que eu vou te fazer no final da live que também é pra você. Então fica aqui quem decidiu, porque eu vou trazer pra você o que eu apliquei na minha vida, que expandiu o meu potencial, que expandiu a minha zona de abundância. Eu estou falando de vocês de uma casa aqui de Orlando, que a gente tem desde 2014, por causa de uma clareza de metas, principalmente clareza decidida entre o casal, para que vocês se unam em favor de um propósito. Quando nós falamos em prosperidade, nós pensamos muito em dinheiro, mas o dinheiro ele é só um objeto.
O que você precisa é de ter uma mentalidade de abundância que atraia o dinheiro e aplique esse dinheiro com propósito. Dinheiro não sobra na carteira, eu vou gastar porque sobrou. Dinheiro, ele tem que ter propósito. Então o que eu quero explicar para vocês é o que fez diferença na minha vida, que me colocou numa zona de abundância, tá? Então, vamos lá. E outra coisa, para você que tá com a vida boa, né? Muita gente colocou aqui, eu decidi, parabéns. Então bora comigo, que é você que eu quero aqui. Você pode estar com a vida boa e falar assim, não, para mim tá bom, eu só quero manter. E aqui mora um perigo para você que pensa assim, ah, essa área tá boa, eu só vou manter. A nossa natureza, a natureza humana, ela é expansiva, ela é evolutiva, ela é criativa. O universo, ele está em constante evolução, em constante movimento. Então, mesmo grato e feliz por tudo que você tem, a nossa natureza, ela sempre quer mais e não tem problema nenhum nisso. Até porque não tem nada de errado com os desejos que você tem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, para que você descubra quais os desejos que você tem reais e que esses desejos que vão se consolidar vão te trazer a prosperidade nessa área da vida que você quer, tá? Então, olha só, se você fala comigo assim, eu quero manter, eu vou te falar o seguinte, o animal que para de caçar, ele morre. Então, todo mundo que você vê que chegou no corpo ideal, e fala assim, eu cheguei no corpo ideal, eu vou manter, essa pessoa inconscientemente, com pouco tempo, ela assusta e fala assim, nossa, ganhei tudo que eu perdi, porque ela parou. Quem para, retrocede. Então, mesmo sendo grato e feliz pelo que você tem que continuar evoluindo. Aonde você está hoje, eu sempre falo isso e presta atenção. É com conhecimento que você já adquiriu. Então, talvez você chegou numa zona que você fala assim, tá ótimo, eu só vou manter. Mas a vida vai te trazer desafios. E se você não estiver se preparando em evolução pessoal e profissional constante, é nesse desafio que você vai se deparar sem estar preparado para ele, que você vai perder novas oportunidades ou vai perder o que já conquistou. Porque quem fica parado retrocede. Certo? Fez sentido para você aí? Então bora começar. Ó, primeira live hoje, são mais 4. Hoje você vai sair daqui com uma clareza absurda e eu vou te fazer um convite no final dessa live, vou te dar uma reflexão que vai ser um presente, que você vai falar assim, pá, eu não tinha pensado nisso, isso vai mudar minha vida porque fez todo sentido pra mim, tá bom? E eu te pergunto, o quanto de clareza você tem pro seu 2023 que você quer pra sua vida? Você tem clareza do mapa mental de 2023? Se eu te entregar uma folha em branco agora e falar desenha. Desenha o seu 2023 com riqueza de detalhes. Como é que vai estar o seu corpo, a sua saúde, as suas finanças, os seus investimentos? Como é que vai estar a sua relação matrimonial, ou o seu namoro, ou a evolução para um casamento? Como é que vai estar a qualidade das suas relações pessoais, profissionais? O quanto que você vai crescer na sua empresa e vai expandir, vai crescer financeiramente? Quantos por cento você vai crescer mês a mês? Você tem clareza disso? Você já colocou isso no papel? Porque eu vou te dar uma notícia. 99% das pessoas não têm essa clareza e talvez você seja uma delas. Então assim, eu vou te falar o seguinte, o que você quer de fato? Com riqueza de detalhes. E quando eu me deparei com essa pergunta e com esse comportamento que é natural da maioria das pessoas que eu já acompanhei, e olha que eu já acompanhei muita gente, eu vi o seguinte, essas pessoas precisam de um direcionamento, de como entender o que eu desejo para criar a minha meta mediante quem sou eu e a condição que eu tenho, e eu vou te explicar isso aqui daqui a pouquinho, fica comigo, para que essa pessoa crie metas realizáveis. O que você quer de fato. Então, como você não está sozinho e a maioria das pessoas não tem isso, ou seja, não sabem nem o que desejar. E aqui na questão de desejo é onde começa o nosso assunto, tá? Hoje eu quero te explicar o seguinte. Entenda bem, existe um princípio chamado princípio da intencionalidade. O que é o princípio da intencionalidade? Para manifestar o seu desejo, saber o que de fato você deseja e criar sua meta, você precisa de 2 elementos. O primeiro é o que eu falei até agora, clareza. Clareza do que eu quero em cada área da minha vida. Não pense só em finanças, tá, gente? Porque não adianta você estar com as suas finanças ok, com as dívidas pagas, com o cartão de crédito em dia, sobrando para poder investir, sobrando, entregando dízimo. Não basta. Se a sua vida emocional tiver um fiasco. Dinheiro não é tudo na vida e não é ele que vai te trazer a tal da felicidade, que é um estado de espírito. Felicidade não é objetivo de vida. Então, olha só.
A maioria das pessoas fala assim, claro que eu tenho clareza, né? Como eu disse pra você. Eu quero dinheiro, saúde, relacionamento, eu quero evoluir na minha carreira, eu quero ser bem-sucedida. Só que se isso é clareza pra você, você não está praticando o segundo elemento que eu te falei, que é a intencionalidade. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque isso é só um combo. Isso é genérico demais. Então, veja bem, ajusta o seu GPS comigo. Olha só. Se você fala o seguinte, GPS, me leve ao bairro Vila Bretas, tá? O seu GPS vai te levar no bairro, mas quando você chegar no bairro, você vai ver ruas bonitas, ruas feias, ruas limpas, ruas sujas. Hoje, por exemplo, na volta a gente passou por uma rua que a gente nunca anda e falei assim, nossa, as casas dessa rua estão tudo bagunçadas, tudo suja. A porta estava muito suja de folha. Aqui a gente usa soprador, lá em casa também no Brasil eu tenho soprador. A gente usa soprador, então a gente deixa a porta toda limpinha todo dia. E a gente fez esse comentário, eu te falo. Como você vai ajustar seu GPS interno? Então, se você chegar nesse bairro e perceber que não era aquilo que você imaginava, que você tinha uma expectativa, isso vai te gerar uma frustração. Então, quando você tem uma visualização rasa e genérica das suas metas, isso vai te frustrar. Por quê? Porque vai te carregar cenários que foi uma expectativa e quando você se deparar com o cenário, você vai ver que não é aquilo que você tinha imaginado. Mas é porque você não tinha clareza do que você estava buscando. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que só vai ser feliz quando tiver filhos. Aí ela tem filho e começa, não, mas dá trabalho, né? Nossa, quando eu pensei em ter filho, eu não sabia que dava tanto gasto, tanto custo, tanto trabalho. Ela não sabia, ela não tinha expectativa clara do que ela queria. Então depois ela se percebe frustrada por uma expectativa que ela criou com um trabalho que ela não mensurava. Pessoas que são promovidas e depois começam a reclamar do cargo. Porque, nossa, dá trabalho, eu sou muito cobrado, porque, nossa, tudo sou eu. Não, peraí, qual a expectativa que você tinha quando você seria produzido? Você só teria aumento de salário? Tudo na vida tem ônus e bônus. Então, eu quero te falar o seguinte, qual é a característica daquelas pessoas que você enxergam como bem-sucedidas? As pessoas bem-sucedidas, elas têm uma característica muito forte. A característica é tomada rápida de decisões. E é o que eu quero te explicar. Quando você não consegue tomar decisão rápida, quando você depende de alguém para te falar assim, será que é isso mesmo que eu preciso? Qual roupa que eu tenho, essa ou essa? Então, quando você se percebe assim, é porque falta clareza. Quem não tem clareza morre na dúvida. Será? Será por quê? Porque eu não sei o que eu quero. E aí, quando eu não sei o que eu quero, eu paro, sou paralisada pelo medo, pela dúvida, pelo medo da crítica. Tá? Então, o rumo que você vai dar na sua vida, o rumo que você vai dar na sua carreira, a clareza que você vai ter para a criação de metas, ela depende de ter clareza do que você quer e da decisão que você vai tomar para que isso seja alcançado. Então, isso não está errado, você não ter clareza. Só que você precisa de assumir que você não tem clareza. Então, fala, tá certo, Gisele, eu não tenho clareza. Então, qual a sua vida dos sonhos? Você só precisa parar, se orientar da forma correta para ter essa visão clara da sua vida. Primeiro é visão. Não adianta também tomar decisão rápida, mas cada dia mudar de decisão e tomar uma decisão diferente. O que você precisa na tomada de decisão é de, independente do desafio, você permanecer comprometido nas suas decisões. Você tem que estar comprometido com o processo para que o resultado seja alcançado. E não comprometido com o resultado, porque senão a sua motivação acaba logo aqui no início. Por isso que a maioria das metas são feitas no início do ano, antes do carnaval, elas são esquecidas. Então é muito importante você ter clareza disso, tá bom? Qualquer caminho serve sem direção. Exatamente, Jennifer, isso aí. Sem direção, qualquer caminho serve. É a história da Alice no País das Maravilhas que eu já contei pra você. Então, para agora. Com muita honestidade, eu te pergunto. Você tem facilidade de tomar decisão? Então você fala assim, eu tomo decisão rápido. Cuidado pra você não ser impulsivo. Talvez a sua tomada de decisão, ela é cercada de um mar de lente cor-de-rosa da positividade, achando que tudo vai dar certo. E quando você se depara com um problema, você para, descansa, desiste e muda de decisão. Então cuidado com a sua impulsividade. A habilidade de tomar decisão, ela vem da clareza do que você deseja. E uma pessoa que tem clareza, diante de uma tomada de decisão difícil, porque a vida não vai te testar na zona de conforto, a vida vai te testar no desafio. Suas emoções vão ser testadas no desafio, tá? Então, quando você não tem clareza e está diante de uma situação difícil, quando você tem clareza é muito mais fácil decidir, porque você sabe para onde você está conduzindo o seu barco.
Você sabe as ferramentas que você tem autoconhecimento e sabe aonde você tem pontos e habilidades socioemocionais positivas e fortes e aonde você tem habilidades com pontos de melhoria a serem trabalhados. E você fala, eu sou capaz disso, porque você se conhece. Então a clareza também vem muito e está muito atrelada ao autoconhecimento. Você sempre precisa de ajuda de alguém para tomar uma decisão ou fazer uma escolha? Eu me deparo aqui na minha caixinha de perguntas com pessoas falando assim, eu vou ver com meu marido se ele quer fazer workshop. Eu não estou te falando que você não tem que ver com seu marido, mas a sua vida ela é sua, você tem que se amar em primeiro lugar e ter o seu tempo de dedicar à sua evolução para ser uma mulher interessante. Eu vejo muitas mulheres solteiras que são totalmente... elas querem alguém interessante, mas elas não se tornam interessantes para atrair esse tipo de gente. São mulheres vazias, com um vocabulário baixo, sem muito assunto, onde o assunto gira em torno da própria vida, dos relacionamentos antigos, não tem uma visão de mundo, de economia, de livros, não tá lendo, não tá buscando, o assunto acaba se tornando a vida do outro, e ela quer um homem interessante, mas ela não é interessante. Então, cuidado com o que você tá atraindo, tá? Então, problema, olha só, olha esse raciocínio agora pra você mudar a sua mentalidade. O problema não é sobre você saber escolher, é você não saber o que você quer. Então, para você criar metas, para você ter prosperidade em 2023, você precisa de saber o que você quer e também o que você não quer, não tolera e você quer dar um basta na sua vida. Então, olha o que eu quero te falar agora. E isso fez todo sentido para mim, para eu estabelecer as minhas metas. As minhas metas são altas, tá? São desafiadoras. Desejo, anota. Desejo é sempre um potencial dentro de você que você não está explorando. Então, pensa num desejo seu agora. Eu desejo uma Ferrari. Não é meu desejo, tá? Eu não gosto de carro, mas vamos dar um exemplo porque é uma coisa material. Se eu desejo uma Ferrari, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho condições de manter uma Ferrari? Para que eu quero uma Ferrari? Então eu quero que você alinhe os seus desejos a quem você é. Agora eu te falo o seguinte, eu desejo dar uma palestra ou poder palestrar para um público de 5.000 pessoas. É um desejo meu. Eu tenho potencial para isso? Tenho. Então o que eu tenho que fazer hoje para que isso se concretize? Continuar trabalhando com seriedade, estudando, buscando evolução, fazendo curso, treinamento, constância aqui com o meu público, melhorando cada vez mais os meus cursos para que eu tenha know-how, capacidade para entregar esse conteúdo para 5.000 pessoas que vão lá pagar para me ouvir. Outro desejo meu, eu quero dar palestras em inglês. Olha para dentro de você. Qual o desejo que você tem? Você tem potencial para fazer. Todo desejo seu, você tem potencial. Só que esse desejo seu, ele está embaixo do seu preconceito, da sua crítica, da sua moralização. Você tem moralizado os seus desejos, porque às vezes você quer mais dinheiro e você mesmo fala assim, por que eu quero isso? Isso é fútil. Por que eu quero mais? Isso é fútil. Você mesmo está moralizando os seus defeitos e os seus desejos, e te digo mais, porque possivelmente você moraliza a Ferrari da vizinha. Pra que ela tem uma Ferrari? Ela tá ostentando pra quê? A vida pode ser tão simples, gastando um dinheirão desse no carro. Então, às vezes, por moralizar o desejo do outro, você tem moralizado os seus. E eu falo isso com você com toda honestidade e humildade. Me escuta. O autoconhecimento dói porque você precisa de se visitar. Qual desejo seu você tem moralizado? Se está dentro de você, você tem potencial de realizar. Então, primeira coisa que você faz de errado, você moraliza o seu desejo. Segunda coisa, você critica a existência dele. Para que eu estou desejando isso? Nossa, isso é demais para mim. Eu já contei a história que uma vez eu estava voltando de um passeio com as crianças e passou um carro muito caro do lado. E um dos meus meninos falou assim, eu nunca vou poder ter. E eu falei assim, por que não? Você é uma criança, você vai estudar, você vai crescer, você vai ganhar seu dinheiro. É só você ter prioridade na vida, é claro que você pode ter. Então, qual desejo seu que está embaixo da sua lente, do seu ponto de vista, da sua cultura, do seu preconceito, do que foi ensinado para você, está embaixo da sua baixa autoestima que não se vê merecedor de ter. Aumenta essa régua de merecimento. Você é filho de Deus, criado por Ele para ter o melhor.
Então para de achar que não é para você. Se tá aqui dentro do seu coração e é desejo seu, eu te garanto, você tem potencial para realizar. E hoje, quando eu revi esse texto para trazer para vocês esse estudo, eu analisei todos os meus desejos e as minhas metas, inclusive ser presidente da República. E falei, eu tenho potencial para realizar. Vocês sabem que eu sempre falo aqui que vou ser presidente, vocês vão votar em mim, né? Óbvio. José para presidente, #Energisa. Então, primeiro, você moraliza o seu desejo, você critica a existência do desejo. E número 3, anota, você não confia no seu potencial de manifestação. Por quê? Porque eu tenho baixa estima. Porque eu não estimo a mim mesmo. Porque falta autoconhecimento para eu me perceber. Falta autoconhecimento para eu saber aonde eu tenho habilidades socioemocionais positivas. E isso o método Energisa te entrega lá em cima. Então, olha só. O que eu quero que você entenda? Qual que é o seu padrão quando um desejo vem? Quando você tem um desejo, qual que é o seu padrão? É de moralizar? É do medo? É de achar que não vai ser capaz? É isso que eu quero que você pense, tá? Então, toda ideia, olha isso, toda ideia que é submetida a um envolvimento emocional, ela ganha força. Todas as ideias que têm força se tornam realidade, é o que você atrai. Então é assim que o universo funciona. Perceba, as ideias com muita força, elas se materializam. Então se eu tenho um desejo e ela vem carregada de uma emoção negativa, do medo da crítica, do medo de não dar certo, da minha baixa estima, de eu achar que eu não sou capaz de realização, isso ganha força porque eu tenho um envolvimento emocional. E eu te pergunto, quais as emoções surgem dentro de você quando você pensa nos seus desejos? Pensa num desejo seu. Qual a emoção que surge? Você precisa de entender que você tem potencial infinito de materializar. A maioria das pessoas não pensa assim. E esse é o primeiro erro da falta da prosperidade na sua vida. Você não se vê como potencial de manifestar os seus desejos. O que te limita é quem você pensa que você não é. É aí que está o problema. Não é saber quem eu sou. É pensar o que eu não sou capaz, isso não é pra mim, não sou merecedor. Pra que isso tudo? Viajar, pra que? Eu tô aqui viajando aqui pra Guriri, tá bom, eu não quero ir pra fora. Pra que tirar o passaporte? Pra que ver mundo? Qual viagem você tem desejo de fazer? Tem clareza disso? Se veja lá, ó. Se veja lá no negocinho das Maldivas, andando na bicicleta, chegando lá naquele negocinho lindo lá que todo mundo posta com aquela água transparente. Se veja lá. Potencial de imaginação, de visualização. Einstein fala que a imaginação é mais forte do que a inteligência. Isso que eu tô entregando pra você é um ouro. Entenda o que eu tô te falando. Então o que te limita é quem você pensa que não é. Você não reconhece e se reconhece como potencial infinito. Sou uma pessoa com potencial infinito de materialização? Cuidado. Talvez por que você não pensa assim? Sua vida tá uma bagunça, você não tem clareza, porque quando eu te perguntei você se viu sem clareza. Você não consegue realizar o mínimo nem para subir de cargo dentro da sua empresa. Suas finanças estão uma desordem, você tá devendo, empurrando dívida, você tá com um aluguel atrasado, sua sogra tá te falando que você é um fracassado. Então você não pensa que você tem potencial, por isso te gera medo. Então, só repetir que você tem potencial e falar isso na frente do espelho não funciona, tá? Você sabe que eu te entrego a verdade aqui. Criar mantras é muito importante, mas sem atitude que vai te conduzir a isso, não resolve. Não é bater no peito e falar eu sou foda, eu já falei com vocês. Nós não somos fodas, nós somos vulneráveis e precisamos de reconhecer as nossas vulnerabilidades e os nossos pontos fortes. Isso é autoconhecimento. Então, o que eu quero que você entenda? Você é a principal causa. Então, você é causa. Anota, você é a causa. Você precisa de se ver como causa. Então, eu preciso de investir em mim para descobrir em mim o meu potencial infinito de materialização. Porque ao entender como criar metas, com coerência, considerando quem você é hoje, o seu potencial de materialização hoje, você vai dar passos coerentes para alcançar o seu futuro extraordinário. Você precisa do conhecimento que você não tem para chegar lá.
E é o conhecimento que reforça o seu comportamento positivo. Uma pessoa que entende de hormônios, de alimentação, de dieta, ela tende a ter muito mais comprometimento com o exercício físico do que uma pessoa que não entende os benefícios que traz para ela. Então, você precisa de se perceber como causa, senão você vai continuar andando em círculos. Você precisa se elevar enquanto pessoa, se ver melhor. Com a mentalidade que você tem hoje, com as atitudes e o comportamento que você tem hoje, você vai alcançar seus desejos? Porque não é sobre você desejar errado ou estar desejando errado, tá? Tudo que você deseja, lembra? Você tem potencial de realização. É sobre você desejar e não ter atitudes para consolidar. E eu tô aqui te ensinando o que fez diferença na minha vida. O que eu estudo para primeiro aplicar na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso nessa área da minha vida, tá? Inteligência emocional como pilar, método Energisa e conhecimento que vai te gerar movimento aonde hoje você tá tendo dificuldade. Você tem um pequeno negócio. Como que você vai expandir seu negócio? Gisele, tá bom, eu vou manter. Você vai manter, algum concorrente vai vir e vai te engolir. Com técnica, com evolução. Nós chegamos esses dias num restaurante, num parque, que ficava uma fila enorme na frente do balcão. Agora eu cheguei lá, a pessoa falou comigo assim, olha, você vai abrir o celular, vai fazer o aplicativo pelo celular, você vai escanear o código dessa mesa que eu vou te colocar sentado lá e não precisa de levantar, o pedido vem na sua mesa. Ficou muito mais organizado. Você acha que eu vou em outro restaurante que eu vou ficar em pé pegando fila? A evolução está aí. Para quem está disposto a resolver o problema do cliente. Se você ficar parado do jeito que está, seu negócio não vai não só crescer, mas como vai definhar. Então você precisa de clareza e coerência para onde você vai levar o seu negócio. Como você vai prosperar a sua vida. Como que você vai conseguir a promoção dentro da sua empresa. Como você vai conseguir um crescimento na carreira. Como que você vai sair da dívida do cartão de crédito para a prosperidade, para poder investir e fazer seu dinheiro trabalhar por você. Com conhecimento que você ainda não tem. E eu vou te entregar isso no workshop. Só que para isso tem um detalhe. Um detalhe que só 15% das pessoas entendem e por isso tem sucesso. É preciso pagar o preço do ônus de sentar para estudar, que é diferente das outras pessoas que estão desperdiçando a atenção com outras coisas. Então eu te falo, a abundância é você vibrar na frequência fora do medo, fora da escassez, atuando com seu potencial infinito, porque você é causa e está se elevando como ser humano, eu estou me elevando como pessoa, tá? Então por isso eu preciso entender o que eu consigo sendo hoje, tá bom? Então bora lá. Quero te mostrar uma coisa, uma técnica, tá? Então olha só. Sem isso não adianta fazer planos, tá? Até aqui tudo bem? Certo? Então olha só. O que você quer para 2023? Você quer só manter o que tem e ser grato? Você vai entender que a vida está movimentando e o animal, quando para de caçar, ele morre. Se você não quer ser, você retrocede. Então anda para frente e sutilmente continue em movimento, tá? Quer um 2023 diferente? Seja uma pessoa diferente. Então aqui no primeiro módulo, o que eu te expliquei? Aonde você quer chegar? Você precisa de entender que os seus desejos têm potencial de realização. Então por causa disso, os meus desejos, eles são sim desejos claros. Só que eles podem estar encobertos pela minha criação, pela minha cultura, pela minha visão, pela minha mentalidade de escassez, de achar que isso não é pra mim, ou de achar que eu não sou quem realmente eu sou. Então, acredite que o que está dentro do seu coração e é desejo, você tem potencial. Por isso, se eleve enquanto pessoa. Quando você tem clareza de onde quer chegar, você vai ter rapidez nas tomadas de decisões. Porque você sabe para onde você está conduzindo o seu barco. Então, essa clareza, ela pode estar sendo ocultada de você por erros que você está cometendo e que você não sabe que está cometendo por falta de conhecimento. Então, esse é o tema da próxima live. Eu tenho clareza quais armadilhas que vão acontecer comigo. E é isso que eu vou trazer para você na próxima terça-feira. Por isso é necessário que você tenha frequência e constância aqui. Então, eu tenho um presente para você. Agora, eu vou te ensinar a usar a técnica da imaginação. Vou te explicar o que é a técnica da imaginação, como eu disse para você que Albert Einstein falou. A imaginação, ela vale mais do que a inteligência. Quem sabe imaginar, sabe quando você fala assim, nossa,
vê um story de alguém e fala, nossa, um dia eu vou fazer essa viagem, já me vejo lá. Essa pessoa que fala, já me vejo lá, ela tem muito mais potencial de realização do que a pessoa que fala o seguinte, nossa, será que é caro? Quanto que custa isso, hein? Será que eu tenho condição de ir? Então presta atenção de como você está vibrando para a sua escassez. Imagina, técnica de como será o futuro. Eu quero que você projete as conquistas para o futuro, um baita projeto. Eu sou capaz daqui a quanto tempo? Em quanto tempo eu terei conquistado esse projeto? Então eu preciso de analisar quem sou eu hoje, quais as habilidades que eu tenho hoje para saber o que eu preciso de desenvolver para ser capaz. Então se eu quero dar as minhas palestras em inglês, eu vou ter que parar em algum momento para fazer uma imersão no inglês mais aprofundado, porque o meu inglês hoje é de turista, né? Praticamente, eu venho praticamente a turismo, para que eu tenha vocabulário extenso, como eu tenho no português, para ter autoridade para palestrar, quem sabe um dia do lado um Tony Robbins da vida, né? Tenho desejo? Tenho, então eu tenho potencial para realizar. Mas eu preciso de saber que se isso é um desejo eu quero realizar, eu tenho que colocar data nas tarefas que eu tenho que fazer para ter capacidade de alcançar esse desejo, ou para que ele seja realizado. Entende? Então eu preciso de mensurar o meu desejo com quem eu sou hoje. Isso não me faz incapaz. Isso orienta as minhas ações para eu buscar a capacidade de. E é isso que eu quero que você entenda. Por isso é preciso saber criar metas, tá? Então, quando nós abrimos o call center em 2010, antes era venda externa, foi um desespero de dúvida. Porque simplesmente falaram assim, quer abrir um call center? E nós falamos, sim. Sim como, gente? Eu não sabia nada. E eu lembro que o primeiro e-mail foi assim, RAT, tem POE? Eu não sabia se RAT era o nome de alguém, o que era o POE, se era um sistema, se era um programa, se era um produto. E no meio de tantas dúvidas, a gente falou o seguinte, vamos estudar, vamos buscar o conhecimento que não tem. Mas o que fez a gente ficar firme nas ações de fazer dar certo? A possibilidade e a visualização dos ganhos. Você precisa de ter alguma coisa projetada que vai fazer sustentar e viver a fase difícil do negócio com foco e ações massivas no presente para alcançar o futuro extraordinário. Então é a visão que vai te manter firme dentro do seu contexto, dentro da sua visão. A visão da conquista, a visão da viagem, a visão da casa quitada. Isso, inclusive, gente, é técnica de venda, tá? No filme... Ai, meu Deus, agora eu vou lembrar. Do cara que vende a caneta? Me vende a caneta. Como é que chama o filme, gente? Me lembra aí. Não sei o que lá, de Wall Street. É um trem de Wall Street o filme. Gente, a mente tá... Ah, esqueci. O Lobo de Wall Street. Lembrei. O Lobo de Wall Street. Ele entra e quando ele faz uma venda, ele fala o seguinte... Imagina só, você comprando essas ações, você vai poder quitar a sua hipoteca, John. Com 40 mil você vai quitar a sua hipoteca. O que o cara lá do outro lado da linha que ele estava vendendo ações viu? Ele já se viu quitando a casa, com a possibilidade daquele ganho. Então isso é uma técnica de venda muito usada, a imaginação. Então o que eu quero que você use? Eu quero que você use a imaginação agora, tá? Você vai visualizar um cheque, você escrevendo um cheque de 10 milhões de reais, tá? E você vai colocar uma data daqui a 3 anos. Então você vai colocar aí, ó, hoje são 3. Você vai colocar 3 de janeiro de 2026. 23? 3 de janeiro de 2026. Você vai se ver escrevendo um cheque de 10 milhões de reais, vai colocar nominal a você. Escreve seu nome completo aí na sua mente, nominal a você. Eu lembro quando eu era pequena, eu lembrava de escritório, eu preenchia cheque o dia inteiro, eu achava o máximo preencher cheque. Nominal a você. Só que nesse exato momento, você está desempregado, você está endividado, o aluguel está atrasado, a conta de luz está atrasada, o cartão de crédito você está empurrando um atrás do outro, usando um para pagar o outro e está tudo embolado. E você fala assim, como que eu vou visualizar isso? E eu te pergunto, só visualiza o cheque. Aí, seu filho quer uma bicicleta, você não pode dar, você não conseguiu dar os presentes pro seu filho no Natal. E daí você preencheu esse cheque, nominal a você. Eu te pergunto, você é milionário agora ou você é milionário daqui a 3 anos? Quanto que você vai ser milionário? Segundo a contabilidade, é só quando esse cheque compensar, daqui a 3 anos. Só que eu quero que você vá pela técnica da filosofia da mentalidade.
E pense em todo esse cenário desastroso que eu te falei, onde você não tem possibilidade de conquistar o que eu tô te falando. Só que eu quero que você pense o seguinte, você vai se posicionar diferente agora. Pronto, meu problema tá resolvido, porque agora é só questão de tempo. Eu tenho o dinheiro. Entendeu a mudança de mentalidade? Então, você pode avisar os credores. Avisa os credores que eu vou pagar. Tudo que você está passando agora é uma provação para o seu crescimento. É uma provação para que você tenha a habilidade de administrar o cheque que você fez para você. Então, se você tem fé na sua capacidade, você tem fé em Deus, isso já resgata a sua confiança. Olha para tudo aquilo que você fez que deu certo. Olha aonde você chegou e aonde você está. Resgate a confiança de lembrar o que você já acertou, mesmo que hoje você ache que está errando. E pense o seguinte, a certeza futura somente de que esse cheque vai compensar para mim, ela não basta. Você precisa de entender que eu preciso de uma certeza futura que te fortalece para enfrentar essas dificuldades, esse cenário tenebroso no presente. Então, esperança é a certeza do futuro que altera o meu comportamento no presente. Então, esperança é a certeza no futuro que altera o meu comportamento no presente. Você vai continuar fazendo o mesmo do mesmo? Você vai ter o mesmo resultado, criatura de Deus. Não faz brigar com você, não. Você precisa de fazer diferente, porque senão a sua venda vai ser a mesma. Aí vão mandar os mesmos condicional para os mesmos clientes, você vai vender a mesma coisa, vai faturar a mesma coisa. Qual estratégia diferente? O desafio que você está passando é que faz o sapo pular. Se você estivesse na zona de conforto, você continuaria do mesmo jeito. Então, gratidão pelos desafios, gratidão pela economia que vem aí, gratidão pela política que vem desafiadora, porque ela vai te fazer sair da zona de conforto. Ela vai te fazer buscar novas soluções, e isso é incrível. Ela vai te evoluir para o próximo nível. É assim que você tem que pensar, isso é uma mudança de mentalidade, porque é questão de tempo, se você colocar ações massivas no presente, de alcançar o seu cheque de 10 milhões que você quer. Só que enquanto você achar que depender da loteria e você não ganhou, você vai continuar achando, não, depois eu jogo na loteria. E só jogar na loteria não vai te salvar. Você vai depender da loteria? Você vai depender da economia? Você vai depender da política que tá aí? Você tem que depender de você. E por isso você precisa de um conhecimento que você não tem. Então, o que eu quero que você faça? Não se pressione da forma errada. Não fique tanto tempo lamentando. Não lamenta dos seus traumas, das suas dificuldades, tá? Para de achar que você é o patinho feio, que nada dá certo pra você. Não perca tempo com isso. Não se posicione, cuidado com sua comunicação. Seu tempo é precioso, você tá alimentando ele com pensamentos de dores do passado. Você precisa de identificar isso. Eu te ensino tudo lá no Método Energiza, tá? Então, olha, isso tem ancorado a sua mente, fazendo com que você impeça a sua liberdade de viver o que você nasceu para ser. A dor, o trauma precisa de ficar para trás. Não é fácil, mas é necessário. Então, a dor precisa de ficar para trás. Não é fácil, é necessário. E para o futuro, eu tenho que ter uma visão boa para trazer essa visão para cá e tirar a ansiedade para lá. É colocando ações no presente que eu vou construir o meu futuro. E não ficar pensando no futuro. Nossa, o que vai acontecer com a economia do Brasil? E agora? Será que eu vou vender? Será que o meu negócio vai fechar? Para! Para cada problema que você imaginou, proveja uma solução na frente. É assim que a gente pensa. 10% é o problema, 90% é a solução, tá? Se oriente pelo futuro, mas não fique no futuro. Fique no presente. Com quem que você tem flertado? Com a lamentação do que deu errado ou com a ansiedade do futuro? Você tá flertando com a coisa errada. Não é nem com a lamentação, é nem com a ansiedade. Eu tenho que flertar com ações no presente que vão me conduzir para o meu futuro extraordinário. Então, na próxima live, na próxima terça-feira, eu vou te explicar quais as armadilhas que você cai se você continuar pensando dessa forma e não tendo clareza dos seus desejos que você quer manifestar para ser próspero em 2023. Tá certo? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma vez, nós entregamos aqui um conteúdo extraordinário, de forma genuína para te ver pro topo. Eu quero que você, a live vai ficar salva, eu quero que você encaminha para aquela amiga sua que não assistiu, para aquele amigo que não assistiu, pro seu marido que você quer que entre nesse universo de desenvolvimento junto com você, para vocês alinharem visão, né?
Muito obrigada pelos carinhos de vocês, pelas mensagens de gratidão que eu sempre recebo. Essa é a minha missão de vida, crescer e contribuir com você. Eu não meço esforços, tá? Para estar te entregando esse conteúdo e não abro mão disso porque é da minha essência. Então eu vou parar o que eu tiver que parar, porque a minha missão é, de fato, crescer e contribuir com você. Por isso, eu abri mão de todo o tempo que eu tenho aqui de descanso para decidir investir nesse workshop, porque eu tenho certeza que não adianta eu falar, a gente se vê no topo e eu não te entregar a receita do bolo. E a receita do bolo vai estar lá, para que você coloque o seu tempero, para que você coloque o seu fermento, mas que eu olhe para você no final de 2023 e nós possamos estar gratos por todas as conquistas, porque desafio vai ter, tá? Problema vai ter, então se prepare para isso, porque a sorte nada mais é da oportunidade junto com a preparação. Então se prepare para o seu ano, porque de fato eu acredito que ele pode ser extraordinário se você tomar essa decisão por você. Beijo, vou estar aqui no direct, quem quiser falar comigo, quem tiver alguma dúvida, só me chamar aqui no Instagram, vou dedicar um tempinho para te atender, não deixe de clicar no link para a gente se ver no topo, eu te espero no dia 11 de janeiro e todas as terças-feiras aqui às 19 horas na Jornada da Prosperidade. Bom dia, pessoal, bom dia, boa noite, né, para vocês, para mim aqui ainda é de tarde. Boa noite e até a próxima. Tchau!